Bom dia, irmãos, tudo bem? Com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para levar a palavra do Senhor para vocês, tá? E hoje, o tema de hoje que o Senhor quis nos dar é: a presença do Senhor nos atrai aos seus propósitos, tá? É o que Deus quer falar conosco neste momento. Então, eu gostaria de deixar com vocês o livro de Gênesis. Eu vou ler o capítulo 1, do 2 ao 6, tá? Que fala da criação dos céus e da terra e que de tudo que nele há. Então vamos lá, Gênesis 1, do 2 ao 6. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dias e as trevas de noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Águas e águas. Amém? Então, aqui está falando que a terra ela era vazia e sem forma, né? Ela não tinha nada, né? O Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. Então, a partir da palavra de Deus, a terra se formou. Porque antes a terra ela era sem forma e ela era vazia, sem nada, tinha nada. Mas o Espírito de Deus ele parava lá. E Deus disse: haja luz, e houve luz, né? E a partir daí Deus criou o firmamento, né? Que aqui fala, não tinha nada. Era algo vazio e sem forma, né? E por Deus aquilo se formou, né? Se criou a terra, se formou todos os fundamentos do mundo. E assim vai, né? Como a gente já conhece, mas quem ainda não é cristão, se tiver interesse, leia a Bíblia, irmãos, porque é maravilhoso, né? Aqui, Gênesis vai falar sobre o começo de tudo, né? Que Gênesis já fala o começo, né? Criação do mundo e tudo, né? Diz respeito ao Senhor. E agora eu vou ler Gênesis 2, o 7, que fala sobre a formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, né? Aí, aqui eu vou ler o 7, que fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui, irmãos, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança do pó da terra. Ele fez um bonequinho lá de terra, né, de barro, fez um bonequinho e não tinha vida, não tinha nada. Era só barro, era só pó. E Deus soprou o fôlego de vida, né, nas narinas do homem e ele se fez homem. Ele se fez homem. Então Deus, ele criou o homem, né? Deus que ele deu fôlego de vidas. Sem Deus, ele era só um bonequinho de barro. Como no começo, né, de Gênesis que eu li, a terra ela não era nada, ela era sem forma e vazia. E o bonequinho que Deus fez também tinha nada, era pó, era sem forma e vazio. E Deus foi lá e fez o homem, o bonequinho à sua imagem e semelhança, e soprou o fôlego de vida. E aí ele se fez homem, né? Então sem Deus nós não seremos nada, né? Nós seremos sem forma, seríamos vazios, seríamos nada. Mas com Deus nós temos vida, né? E vida eterna, né? Com Cristo Jesus. Porque é Deus que dá a vida. Como diz Jesus: eu sou a vida, a verdade, né? E sem Ele ninguém vai ao céu, ninguém conhece a Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sem Deus nós não temos caminho, não temos sentido, não somos nada, somos sem forma, somos vazios, né? E é isso que Deus ele quer trazer para nós nesse momento, que nós precisamos de Deus. A presença de Deus, ela que nos atrai aos seus propósitos. E por Deus, pela vontade de Deus, nós fomos criados, nós temos sentido, significado. Mas isso só se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, e estivermos firmados em Deus, porque Deus é o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e a verdade ela liberta, irmãos. É isso que tá. Muitos querem que nós
venhamos a conhecer a verdade, que venhamos estar tapados para a verdade. Muitos não querem que a gente pegue a Bíblia e leia. Não, eles querem só pegar um versículo ali, uma coisa lá, montar, fazer do seu bel prazer para manipular as pessoas. Mas quando você conhece a verdadeira palavra, mas isso aqui tá fora do contexto. A pessoa tá falando isso, mas tá totalmente fora do contexto. Pra quem que era isso aqui? É pros judeus, não entendi. Nós não somos judeus, irmãos, nós somos gentios. Isso aqui era para aquele povo, porque ele estava praticando aquela coisa. É claro que a palavra é viva e eficaz, né? Porque Deus, ele fala conosco, a palavra é vida, né? Mas nós temos que ter a sabedoria, e só para ter o conhecimento e a sabedoria é através da palavra, irmãos. É através da palavra. Para nós termos o conhecimento da verdade e do que Deus quer nos passar. Não sermos manipulados, né? Estarmos sem caminho, estarmos cegos, né? Deus, ele nos chama para que nós tenhamos vida. Nós sejamos vivos, não sejamos um boneco sem olho para não ver, sem ouvido para não ouvir, sem boca para não falar, sem vontade própria, vontade dos outros, mas não a vontade de Deus. Nós temos que entender a vontade de Deus para nossa vida, né? E é isso que Deus quer nos passar. E agora eu gostaria de deixar o livro de Êxodo. Eu vou ler do capítulo 3, do 1 ao 15. Êxodo 3, do 1 ao 15, que diz assim: Deus fala com Moisés em meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, em Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegueis para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, serei o Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém, irmãos? Então aqui Deus, ele está chamando Moisés, né? E a presença do Senhor constrangeu Moisés, que ele teve medo de olhar para Deus, né? Porque ele não entendeu, né?
como que essa sarça, né, essa planta, esse arbusto, essa sarça, tá queimando em fogo e não morre? Tá queimando em fogo e tá ali, intacta, né? E essa é a presença do Senhor, irmãos. É algo extraordinário, maravilhoso. Na hora que ele olha, que ele ouve, Deus fala assim, Moisés. E ele entende. Ele fala, eis-me aqui. Tira a sandália dos seus pés, porque aqui o lugar é santo. Eu sou santo. Né? Aí ele fala, eu ouvi o clamor do meu povo. Deus ouve. Deus não está, como diz a palavra, Deus não está surdo e não está cego para ouvir as coisas. Ele ouviu a dor, o clamor do seu povo e ele escolheu Moisés. Ele escolheu Moisés para o seu propósito, né? Desde quando nasceu. Isso que é mais extraordinário, porque Moisés, ele nasceu num lugar onde o rei do Egito, ele ordenou que todos os meninos homens que nascessem hebreus eram para ser mortos. A mãe dele, quando soube que era menino, escondeu no cesto e jogou e colocou ele num rio que estava cheio de crocodilo, que era o rio Nilo, é cheio de crocodilo. E Deus o protegeu desde o ventre, para que ele nascesse para ser usado na mão do Senhor, né? Quem tiver interesse em não conhecer a história, leia, irmãos, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia, medite na palavra, porque toda história, ela tem um chamamento do Senhor, algo para nós, né? E aí Deus, ele chama, ele fala, quem sou eu? Né? Quem que sou eu? Sem Deus nós somos quem? Nada. Mas Deus fala, eu estarei contigo, eu botarei a palavra na sua boca. Diz, e quem eu sou? Eu sou o que sou. O eu sou, né? Deus, ele é o eu sou, aquele que ele é o princípio, o começo, o meio e o fim. Ele é Deus, ele é o eu sou, né? E Deus em todo momento ele fala, né? Que não há outro Deus senão é esse Deus, irmãos. Não existe deuses antes de Deus e não existirá deuses depois de Deus, porque Deus é o único. Ele é o eu sou, né? Aquele que faz, aquele que acontece. Esse é o nosso Deus, é o Deus da vida, entendeu? Então, antes, Moisés estava lá, sem propósito, sem nada, e Deus o chama para ele ter um propósito. Então, nós temos um propósito na nossa vida, nós só temos que ouvir a voz de Deus, saber qual é o nosso propósito, onde que Deus quer nos usar. Às vezes nós estamos no lugar errado. Ah, por que isso não está fluindo? Porque não é onde Deus quer que você esteja. Por isso que a gente tem que andar em comunhão com a vontade de Deus. Nossos sonhos têm que estar em comunhão com a vontade de Deus. Ah, Deus, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor quer me usar? Né? Onde o Senhor quer que me usar no serviço? Onde o Senhor quer me usar? Porque eu penso que tudo é um propósito do Senhor. Nós somos chamados para um propósito do Senhor. E tudo nessa vida tem o seu lugar, né? Porque todos nós fomos chamados a um propósito. Seja ele para limpar. Imagina se não tivesse alguém que limpasse. O que ia virar do mundo? Uma sujeira total. Alguém para construir. Se não tivesse pessoas para construir, a gente ia morar onde? Na terra? Sem nada? No meio da terra? Se não tivesse gente para criar e construir e fazer. Se não tivesse médico para fazer cirurgia, para cuidar. Se não tivesse um enfermeiro para cuidar, o que ia ser do ser humano? Se não tivesse a professora para ensinar, se não tivesse a faxineira para limpar, não tivesse o lixeiro para tirar o lixo da rua, o que ia ser? Então, todos nós temos nosso propósito aqui nessa terra. Só basta nós estarmos em comunhão com Deus, saber qual é o nosso propósito. Porque cada um tem o seu propósito e sua importância. Tanto dentro do reino espiritual, quanto do reino material, irmãos. Né? E para continuar, gostaria de abrir com vocês no livro de Isaías. Eu vou ler o 6, do 1 ao 13, que fala do chamamento de Isaías, né? Que é muito lindo. Que fala a visão de Isaías e o seu chamamento. Então vamos lá, Isaías 6, do 1 ao 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que ela tocou nos teus lábios, tua iniquidade foi tirada, perdoado os teus pecados. Depois disso ouvia a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais, vedes, vedes e não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes o ouvido, fecha os olhos, para que não vejam eles e a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se convertam e sejam salvos. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, a casa fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra e seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribada, ainda fica o trono, assim a santa semente é o seu trono. Então aqui fala, né, do chamamento de Isaías. E interessante, né, colocar que Deus, ele tem um propósito na nossa vida. E cada um é chamado num tempo certo do Senhor. Cada um tem o tempo certo para ser chamado, né? Porque Moisés, ele foi chamado, ele tinha lá uns 40 anos por aí, né? Quando Deus o chama para ele assumir o seu ministério. Isaías já era idoso aqui. Então Isaías já era idoso, né? E ele fala: Ai de mim, porque eu sou uma pessoa que eu falo mal das pessoas. Eu vivo no meio de pessoas que falam mal uma das outras. Como que eu vou ser digno de estar na presença de Deus, né? Porque Deus é santo. E daí Deus vai lá e fala assim: eu que faço isso em você. Tocou, limpou, perdoou os pecados, porque Deus é assim, irmãos. Ele nos perdoa os nossos pecados, ele nos transforma. Deus é um Deus de transformação. Por isso que eu sempre falo em todos os vídeos: aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem que ser transformado. E ele tem que transformar o ambiente ao seu redor. Porque aonde Jesus passa, nada fica o mesmo. Então esse negócio de hipocrisia de: ai, eu vou ficar do jeito que eu sou, não existe. Porque quando Deus ele entra na sua vida, ele transforma a sua vida. Você não fica mais o mesmo. Você não vai ficar no pecado. Você não vai ser a mesma pessoa. Você vai ser uma pessoa transformada. Então quando a pessoa fala isso, ela está sendo enganada por Satanás. Porque ela não foi mudada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita no meio do pecado. Não existe o meio termo, irmãos. Não existe você ficar do jeito que você é e mesmo assim servir a Deus. Não existe. Porque quando você tem a Deus de forma real, porque a própria Isaías fala, o próprio Deus fala: vocês vocês veem, mas não compreendem, vocês ouvem, mas não entra dentro de vocês a palavra. Ele fala: até quando? Isso, Senhor. E ele fala: quem eu enviarei? Quem eu enviarei? Um povo que era para estar me ouvindo, a minha voz, seguindo os meus caminhos, não segue. Eles veem as coisas erradas, mas não faz nada. Eles ouvem a minha voz, eles estão cegos, eles estão surdos para me ouvir, eles não praticam a minha vontade. Quem que eu vou enviar? Porque Deus, ele não chama pro propósito, irmãos. Como que Deus vai enviar você se você não tem mudança de vida? Você sabe da verdade, você sabe, mas você não pratica. Você sabe que as coisas que você está fazendo é errado, mas você não muda. Até quando? Quem que Deus vai enviar, irmãos? Porque Deus não precisa da gente. É nós que precisamos do Senhor. Porque se ele tiver que fazer a pedra clamar, ele vai fazer. Se você não fizer, Deus vai fazer. Outra pessoa vai fazer no seu lugar, só que você vai ser cobrado.
por aquilo que Deus bota na sua mão e você não cuida. Você não prospera, você não multiplica. Deus coloca as coisas na sua mão, só que você não dá valor. Você não dá valor em nada. E depois vai pagar o preço. Não adianta depois ficar. Você tem que dar valor nas coisas que Deus te dá na sua mão. Você sabe da verdade, você ouve. Você vê. Só que você não faz nada. Aí é que tá, irmãos. A gente tem que orar pra Deus tirar a trava dos nossos olhos, tirar a cera do nosso ouvido. Ter um coração humilde e quebrantado, irmãos, não um coração duro, né? Quando ouvis a palavra do Senhor, não endureceis o vosso coração. Nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor, né? E continuando, Jeremias 1, do 1 ao 10, que também é o chamado de Jeremias, né? Só que aí, ó, como eu disse, Jeremias, ele foi chamado menino, né? Deus já tinha um propósito dele menino. Ele era uma criança quando Deus o chamou, Jeremias. Você vê que cada um tem o seu tempo em Deus? Cada um tem o seu tempo, irmãos. Então não fique preocupado, não. Cada um tem o seu tempo. Se Deus quiser te usar com 50 anos, Ele vai te usar. Se Deus quiser usar um bebê, Ele vai usar. Cada um tem a sua história nessa terra. Cada um tem o seu tempo do Senhor determinado. A tudo nesse mundo tem determinado por Deus. Então vamos lá, vocação de Jeremias. 1. A palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, o filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, o filho de Josias, o rei de Judá, até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, o rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhes disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todas a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derribardes, para destruirdes e arruinardes, e também para edificar e para plantar. Amém? Então aqui no adendo da Bíblia fala que a vocação de Jeremias, né? Por Deus, a vocação de Jeremias por Deus era anterior ao seu nascimento. Formar, conhecer, constituir são verbos que ilustram como Deus está ativo na vida de Jeremias, preparando para um ministério que envolveria todo o aspecto da sua existência. O verbo formar revela que Deus, a fonte suprema da vida, está intimamente envolvido no processo do nascimento. Mesmo antes de Jeremias ser formado no ventre materno, Deus o conhecia, indicando uma presciência ativa, fundamentada nos propósitos soberanos de Deus. Consagrar quer dizer separado para o uso especial de Deus. Entendeu, irmãos? Então Deus nos conhece antes do nosso nascimento, porque na palavra diz, Paulo fala, nós éramos com Deus desde a fundação do mundo. Nós estávamos com Deus desde a fundação do mundo. Então, irmão, nós já estávamos com Deus. Deus que nos enviou a um propósito de nascimento, porque Deus nos conhece. Ele fala claramente: eu te conheci. Eu que escolhi que você nascesse. Eu que te formei. Eu que te fiz. Em Jeremias você vê que ele foi chamado como criança. Ele fala: eu sou uma criança, não sei falar, eu sou uma criança. Ele fala: não me digas que eu sou uma criança, porque eu vou colocar. E aonde eu te enviar, você irá. Onde Deus colocar você, irmãos, você tem que brilhar. Onde Deus te enviar, você tem que ir. Ir e fazer jus ao nome de Deus. Você tem que honrar aquilo que você fala, que você ama. Se você ama a Deus, se você o serve, você tem
que ser a luz. Foi o que a gente falou na mensagem passada. Nós somos cristãos, pequenos Cristo na terra. Nós temos que tomar uma posição na nossa vida. Onde nós estamos, nós temos que ser a luz. Nós temos que ser a diferença. As pessoas têm que enxergar Deus na nossa vida, porque senão, para que isso serve? A Bíblia fala, tudo que fizeres, fazeis perfeitamente. Tudo, seja no serviço, seja na casa, seja em tudo. Nós temos que mostrar Deus em nossa vida, né? Em tudo. E é isso que Deus nos chama, porque Deus, ele está intimamente ligado à nossa vida, aos propósitos do Senhor. Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Nós temos que ouvir a voz de Deus, porque o tempo inteiro Deus está ali, querendo falar conosco, querendo nos chamar, né? Querer falar assim, gente, quem que eu vou enviar? Porque cadê as pessoas que dizem que me amam? Cadê essas pessoas que dizem que me servem? Que dizem que são cristãos? É tudo da boca pra fora? Cadê essas pessoas? Cadê elas? A gente tem que ser a diferença, irmãos, porque a vida de Cristo está aí. Irmãos, nós estamos vivendo no final dos tempos, irmãos. Nós vamos ter que tomar uma posição, querendo ou não. Querendo ou não querendo, nós vamos ter que tomar uma posição na nossa vida, né? Se somos realmente cristãos, se somos realmente pessoas que amam a Deus e não as coisas desse mundo, nós temos que acordar para a vida, irmãos. Que a vida de Cristo, ela está aí. Entendeu? Não vai ter segunda chance, não, irmãos. A nossa chance é aqui, é vida. Depois da morte, acabou. Nós temos que viver a nossa vida com Cristo aqui. Essa é a nossa oportunidade, irmãos. Essa é a sua oportunidade agora de mudar. Agora de ser um verdadeiro cristão. Agora de ter um coração quebrantado. Nós temos que estar ligados no Senhor, irmãos. Não da boca pra fora. Não só pra ser modinha. Porque evangelho virou modinha agora. Todo mundo é evangélico. É moda. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. Né? Andar na contramão do mundo, irmãos. E a gente tá vivendo ao contrário. Estamos vivendo na contramão de Deus. Os propósitos do Senhor para nossa vida. É isso que a gente tem que entender. Buscar. E para terminar, Ezequiel 37. Que fala sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. Eu vou ler só do 1 ao 14, tá? Então, Ezequiel 37. A visão do Vale dos Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderia reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso do seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dizes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém?
Então aqui, irmãos, é claro, né? No contexto, Deus estava falando, né, para Ezequiel, né, profetizar ali, porque era o povo de Israel que estava morto, isso na visão espiritual de Deus. Eles já estavam mortos, não tinha nada do Espírito, não tinha nada de Deus, era só ossos, né? E ele estava falando assim, eles estavam numa terra, eles estavam, né, no cativeiro ali. Se você for interessar em ler Ezequiel, eles estavam, né, na Babilônia ainda ali, no final do cativeiro. E Deus, ele promete que vai levar o seu povo, né, o povo de Israel, para a terra prometida, voltar para Jerusalém, né? Essa é aqui a profecia de Jeremias, né? Mas isso trazendo para nossas vidas, é isso, irmãos. Nós não temos dimensão é o que eu falei no vídeo passado, do lado espiritual. Porque ele é real, irmãos. Nós estamos sem vida na presença do Senhor. Nós somos só ossos. E pela palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Porque aqui fala também uma passagem, né? Fala, ó Filho do Homem, que é Cristo. Fala, ressuscita, cria ossos, né? Jesus, né? Cria ossos, cria vida, porque só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus pode ordenar na sua vida, transformar a nossa existência. É Deus que morreu naquela cruz para nos dar salvação, para nos dar um novo nascimento de vida, mas nós continuamos na lama. Nós continuamos jogando o nome de Cristo em vão, com as nossas atitudes, com o nosso proceder. Nós temos que valorizar o que Deus fez na cruz por nós. Nós temos que nos arrepender do nosso pecado, nós temos que mudar o nosso proceder, nós temos que lutar contra as vontades dessa carne, desse mundo, temos que ser pessoas perseverantes na fé, irmãos. Agora eu vou passar a palavra para minha irmã, espero que Deus venha continuar falando com vocês, irmãos. Amém, glória a Deus, irmãos. Eu queria deixar em Zacarias 2:11, se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, eu vou ler aqui. Fala assim: e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Olha que palavra maravilhosa, né, irmãos? A presença de Deus que nos atrai, que é o tema, que nos atrai aos propósitos do Senhor, primeiramente é o amor, né? É o amor que traz a salvação ao arrependimento genuíno. E por isso, irmãos, a presença de Deus dentro da gente nos atrai para o propósito que o Senhor tem na nossa vida. A presença do Senhor dentro de nós. Assim como minha irmã falou no começo, irmãos, que a gente é um bonequinho, a gente não tinha vida, Deus que deu a vida a nós. E quando a gente morre, o Espírito que o Senhor colocou em nossas vidas para, né, trazer vida, volta para Deus. Por isso, irmãos, o amor do Senhor por nós é o que nos faz, irmãos, ter a presença dele dentro de nós, que nos atrai ao Senhor. Igual que fala, né, que Zacarias, naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão um povo de Deus e habitarão no meio, né, com o Senhor. E saberás que o Senhor dos Exércitos enviou, né, a ti, que está com a gente. Nosso Deus é incrível, maravilhoso. Então a presença de Deus dentro da nossa vida nos atrai ao propósito do Senhor, que é um propósito que de amor, um propósito que de salvação, um propósito que de arrependimento. Então é só pela presença do Senhor dentro de nós que nós, irmãos, temos o amor, que nós temos um arrependimento genuíno, que nós temos a salvação dentro de nós, né? E queria deixar também em Salmos 145, versículo 18. Deixa eu abrir aqui. Salmos 145, capítulo 18, fala assim. Versículo, né? 18. Fala assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Assim como a irmã falou também, o nosso Deus é um Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando realmente buscamos a Deus, Ele sabe o que realmente somos, muito mais do que nós somos, do que nós sabemos que somos. Então, irmãos, quando a gente invoca a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, irmãos, de todos que invocam com verdade, o Senhor está. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, um Deus justo.
Então, por isso que quando a gente buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, tem que ser em verdade, tem que ser sabe, irmãos, um querer verdadeiro, igual eu te falei, um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Porque perto está o Senhor dessas pessoas, perto está o Senhor do amor, porque o Senhor é o amor, né? Perto o Senhor está de quem vive uma verdade, de quem busca a verdade. Porque como, irmãos, eu já disse em outros vídeos, a gente é falho, a gente peca todos os dias, na mente, no agir, no falar. Mas se realmente a gente se arrepende todos os dias, a gente busca o Senhor em verdade, irmãos, o Senhor está perto de nós. E isso o que é Deus estar perto de nós? É ter a presença do Senhor sempre com a gente. E isso é o que nos leva ao propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Queria deixar também em Salmos 89, versículo 15. Salmos 89, deixa eu abrir aqui também, irmãos. Versículo 15. Fala assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Então, bem-aventurado, né, irmãos, o povo que conhece a Cristo, que conhece, que andará com o Senhor, que é a luz, que Deus é a luz, Ele é o amor, Ele é a salvação, irmãos. Então somos bem-aventurados, bem-aventurado, irmãos, aqueles que realmente reconhecem a Cristo, que vivem uma vida verdadeiramente, uma vida de renúncia, uma vida de realmente de arrependimento. Porque, irmãos, todos os dias nós pecamos. Então, todos os dias nós temos que estar diante de Deus, na face do Senhor, nos arrependendo dos pecados, pedindo perdão a Deus, um verdadeiro arrependimento, para que sempre, irmãos, nós estejamos perto mais do Senhor, tendo a presença de Deus. E por último, queria deixar em Salmos 140, versículo 13, que fala assim: assim, os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Olha aqui, o nosso Deus, ele é justo, né? Ele é um justo juiz, irmãos. Nosso Deus, ele é amor, mas ele é justo, ele trará a justiça. Então, assim, os justos louvarão o teu nome. Os retos, o que é retos? É uma pessoa que vive, na verdade, uma pessoa que vive uma vida realmente digna, irmãos, respeitando, sendo fiel, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que entende que tem que ser o exemplo, uma pessoa que é realmente diferenciada, porque a gente não pode ser igual ao mundo, irmãos, a gente tem que andar contramão do mundo, a gente tem que ser a diferença. Então, igual a minha irmã falou, onde você estiver, você tem que ser luz. Então, irmãos, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na onde? Na presença do Senhor. Então, para a gente ter a presença do Senhor, a gente tem que viver uma vida com Cristo. A gente, irmãos, ter um verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Não é simplesmente se arrepender e não mudar de vida. É realmente ter um arrependimento para nunca mais fazer, ser a diferença e buscar. E porque fala, os justos, né? As pessoas justas, fiéis ao Senhor, elas estarão na presença, habitarão a presença do Senhor na vida dessas pessoas. Então, irmãos, a presença de Deus, como é o tema, nos atrai ao propósito. Então, as pessoas falam, nossa, mas como eu busco essa presença? Como eu... Irmãos, vivendo a palavra do Senhor, como eu disse em outros vídeos anteriores, a palavra de Deus é um manual de vida. Se você não lê todos os dias, se você não vive, porque não é só ler, você tem que ler, compreender, viver a palavra do Senhor. Isso é cada dia mais te renovando, porque a palavra do Senhor, né, irmãos, ela se renova a cada manhã. Mas nós temos que buscar a presença do Senhor todos os dias, porque a presença do Senhor, do nosso Deus, dentro de nós, nos atrai ao propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, irmãos, entenda que o propósito do Senhor, no final de tudo isso que a gente vê, é o amor, é a salvação, né, irmãos? É trazer as pessoas a um arrependimento genuíno, é trazer a pessoa a ter consciência, a se arrepender, a buscar uma vida com Cristo, irmãos, a ter o amor do Senhor, né, ter a renúncia.
negar todo esse mundo e buscar o Senhor, a salvação, porque como eu disse também em outros vídeos, a salvação ela já começa aqui. Por isso que a gente tem que sempre entender que o propósito do Senhor sobre as nossas vidas é um propósito do quê? De amor. Porque quem, irmãos? O nosso Deus, Ele ama. Por isso que Ele nos corrige. Por isso que Ele nos orienta, fala, olha, isso não tá certo, é desse jeito. Porque é o amor. O amor é o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. O amor de trazer salvação. O amor que Deus tem de trazer o arrependimento, irmãos. Porque se não fosse Deus em nossas vidas, nós não faríamos nada. Como disse a minha irmã, realmente. Nós não teríamos vida, nós não somos pó, né? E isso a gente vê no mundo. Quando a gente morre, o que a gente vira? Pó. Por quê? O espírito volta para Deus e acabou. Por isso, irmãos, que depois da morte é você com Cristo, porque acabou. Quanto à vida, a esperança do quê? A esperança de ser melhor, a esperança de ter um verdadeiro arrependimento, a esperança do amor, a esperança, irmãos, de ter uma vida diferente. Agora, quando morre, acabou, irmãos. É o juízo, porque o nosso Deus é o quê? Justo, um justo juiz. Então, por isso, irmãos, aqui, agora, enquanto a vida, perdoa, libera perdão, porque assim como diz a palavra de Deus, o perdão, irmãos, quando a gente perdoa as pessoas que nos machucou, Deus nos perdoa. Enquanto a gente é arrogante, a gente não quer saber de perdoar, irmãos, Deus também não vai perdoar você, porque você não libera perdão. Então libera o perdão, vive uma vida de arrependimento, porque a gente não sabe quando Deus vai chamar a gente, né? A gente pode morrer a qualquer momento. Isso é a vida com Cristo. Então, quando a vida, a esperança do que? De mudança, a esperança do que? De arrependimento, a esperança do que? De amor. Então, irmãos, aproveita o momento que Deus tem, o propósito que Deus tem na sua vida, para que você seja a diferença, para que você seja a luz, para que você realmente, irmãos, viva a presença de Deus dentro da sua vida, através das suas atitudes. Então, por isso que eu queria deixar esses versículos que falam, né, da grandeza, do amor de Deus por nós. Sabe? Do amor que Deus tem, irmãos. Deus tem um amor, assim, inexplicável. Um amor que é só Deus que tem. Porque nós somos incapazes de amar, irmãos, se o Deus não está dentro de nós. Somos incapazes, porque nós sem Deus somos maldosos. Somos pessoas ruins, pessoas que querem se vingar, que querem machucar as outras. Entendeu? Mas com Cristo, não. A gente vê de uma forma que diferente, a gente vê uma forma limpa, uma forma justa, uma forma verdadeira. Porque, irmãos, a vingança, isso não é nossa, é de Cristo. Porque Deus é o juiz, Ele trará justiça a cada um de nós, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Por isso, irmãos, entenda que a presença de Deus dentro de nós nos atrai aos propósitos do Senhor. Propósito que? De uma vida de santidade, de uma vida de amor, de uma vida abundantemente boa. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, porque todos nós temos dificuldade, problemas, situações a ser resolvidas. Mas, irmãos, nós sabendo que tem a presença de Deus dentro de nós vencemos, porque Cristo já venceu por amor a nós, Cristo já venceu tudo. Então basta a gente o quê? Lutar a cada dia através da palavra de Deus, irmãos, e viver realmente, né, uma vida diante do Senhor genuína, de amor, de salvação. Amém, irmãos? E era isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia e até o próximo vídeo.